58. Martial Arts System. Capítulo 256. Combate Mortal. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Todos na sala engoliram em seco, mas pensaram que o jovem com o rosto sujo era simplesmente um idiota que baixou a guarda. A ganância dele superou o medo e o choque anteriores. Ishiro olhou para eles e suspirou. Claro, não seria tão fácil. Ele poderia simplesmente esconder o removedor de limite de poder em seu inventário, e ninguém jamais o encontraria. Mas então perguntas surgiriam. Como ele conseguiu esconder isso? Os VIPs e os sem rank estariam mais do que dispostos a descobrir isso da pior maneira possível. Ishiro colocou a caixa de madeira sobre a mesa e deu uma rápida olhada no quarto escuro. Ele sentiu uma onda repentina de intenção assassina vindo daquele quarto depois que pegou a caixa de madeira. Alguém está se escondendo. Um erro. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Ishiro enquanto ele se virava para olhar para cada lutador. Cada um deles parecia um animal desesperado que queria um pedaço de carne. Mas, eles ainda estavam cautelosos uns com os outros, e ninguém queria dar o primeiro passo. Seria suicídio, afinal. Ishiro estava a cerca de 10 metros da porta mais próxima que dava para fora da sala, mas havia dois jovens perto dela. Ele poderia matá-los rapidamente e fugir, mas se não conseguisse acabar com eles instantaneamente, ele seria alvo de todos. Ele pensou em algo que sempre funcionou com seus irmãos e irmãs mais novos em sua vida anterior. O rosto de Ishiro assumiu uma expressão de zombaria enquanto ele olhava para eles. Covardes, o que vocês estão esperando? Todos na sala olharam para ele com olhares questionadores, mas então viram seu rosto zombeteiro, o que fez com que sua raiva aumentasse. Ishiro balançou a cabeça, desapontado, e pegou a caixa de madeira. Bem, vou levar isso porque parece que ninguém quer isso. Ele suspirou e começou a caminhar em direção à saída com o mesmo sorriso irônico no rosto. Todos desembainharam suas armas e as apontaram para Ishiro, e alguns deles estavam suando muito. Eles cerraram os dentes e apontaram suas armas para as pessoas mais próximas. Clique bastardos. De repente, todos começaram a lutar contra as pessoas ao lado deles, ignorando completamente a existência de Ishiro. Ishiro sorriu, mas não foi embora. Ele olhou novamente para o quarto escuro e sentiu que o indivíduo escondido não tinha nenhuma intenção de lutar pelo removedor de limite de poder, mas estava muito ganancioso por ele e voltaria para pegá-lo. Eu estarei esperando. Ishiro desembainhou sua espada e começou a correr em direção à saída da sala. Poucos lutadores o notaram e foram direto em sua direção. Dê para mim. Uma jovem mulher com cabelos castanhos curtos e sujos gritou com um tom rouco enquanto avançava em direção a Ishiro com sua adaga. É meu. Um jovem com sobrancelhas espessas apareceu na frente de Ishiro e enfiou sua espada em direção ao torso de Ishiro. Ishiro sorriu e golpeou a lâmina da espada que se aproximava com o lado da sua própria espada. A lâmina do jovem foi desviada e, surpreendentemente, atingiu o rosto da jovem que estava prestes a atacar Ishiro. A jovem ficou sem vida e morreu instantaneamente após a espada perfurar sua testa. Droga! O jovem gritou e tentou arrancar a espada do crânio, mas então a espada de Ishiro cantou e cortou sua cabeça. Ishiro sorriu e estava prestes a sair do quarto, mas de repente ouviu-se um estrondo e a porta fechou-se com um baque. Seus olhos se arregalaram quando de repente todas as portas da sala se fecharam. Todos pararam de lutar e olharam ao redor com olhares confusos. De repente, uma voz surgiu dos alto-falantes. Som pode sair vivo desta sala. O portador do poder limite a remover. Uma voz estática soou nos ouvidos de todos. Droga! Ishiro suspirou e colocou a caixa de madeira no chão. Na sala dos espectadores. Pronto, agora isso vai deixar as coisas mais interessantes, disse Leprechaun com um sorriso. Ele nunca planejou ter uma luta mortal como essa neste torneio. Mas parece que os VIPs ficariam irritados se Ishiro conseguisse sair facilmente com o poder limite a remover. Ele precisava tornar as coisas mais interessantes. E os VIPs gostaram. É disso que gostamos. Todos se juntem contra o Ishiro e matem aquele filho da puta. Isso está ficando interessante. Yumi dentro do quarto tinha um olhar abatido.
Ela sabe que os espectadores sabem que ela está se escondendo aqui. O que significa? Ela tem que ser a última sobrevivente, ou morrerá. Todos na sala começaram a recuar dos outros lutadores. Este será um momento delicado, e ninguém quer começar o derramamento de sangue. Ishiro olhou para a cena com um suspiro, mas então se lembrou de uma coisa. Ninguém pode entrar neste lugar também. Não é perfeito. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto bonito. Este é um lugar perfeito para ficar até o limite de tempo acabar. Eu posso conseguir eliminações suficientes, e eu só tenho que manter um vivo até o limite de tempo acabar. Os olhos de Shiro brilharam quando um plano, que era muito diferente de outros lutadores, começou a se formar. Todos na sala estão pensando em como sobreviver, mas Ishiro já está planejando como manter o removedor de limite de poder e protegê-lo com sucesso. Agora então. Ishiro olhou para os rapazes e moças, viu que ninguém estava planejando dar o primeiro passo, e isso era perfeito. Esse impasse pode durar algumas horas, e isso funciona perfeitamente para Ishiro. Ele tentou diminuir sua presença o máximo que pôde, mas era difícil porque ele era a maior ameaça, e todos estavam cautelosos com ele. Mas eles não conseguem manter a concentração nele por algumas horas seguidas. Depois que eles perdem a concentração, a presença de Shiro será quase constante, mas ele tem certeza de que aquele que está escondido na sala escura é mais forte do que a maioria dos lutadores nesta sala, o que torna o indivíduo sua maior ameaça. Mas ele também sabe que o indivíduo não está ciente de que há alguém escondido no quarto escuro, e ele poderia usar isso como uma vantagem. Martial Arts System. Capítulo 257. R. Gotas de suor escorriam pelos rostos de homens e mulheres jovens na sala fechada. Seus peitos se moviam para cima e para baixo com respiração rítmica, e às vezes seus corpos se contraíam, mas voltavam ao normal logo depois. Ishiro olhou para a cena com um olhar calmo e seu rosto parecia relaxado, como se ele tivesse tudo sob controle. Ele olhou para os Martuat e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. 6.21.2.02 Eliminações 11. Classificação 1. Lutadores restantes 61, como Ishiro esperava. Ninguém na sala ousou ser o primeiro a derramar sangue. Em vez disso, todos adotaram uma abordagem calma. Mas Ishiro sabe que os VIPs não têm muita paciência e esse impasse não pode durar para sempre. Ele sentiu que a quantidade de olhares fixos nele havia diminuído muito. Havia apenas alguns, e um deles era o indivíduo no quarto escuro. O silêncio da sala fechada continuou por mais meia hora até que finalmente alguém se impacientou com a espera. Era um jovem com cabelos castanhos curtos e um rosto pálido com suas características faciais médias. Não havia nada de especial nele. Sua estatura corporal era bem magra, com músculos pequenos e abdômen quase invisível. Ele seria imperceptível nas ruas e seria o colega de classe de quem todos têm dificuldade de lembrar. A concentração daquele jovem caiu muito. Seu rosto já estava encharcado de suor, com ruídos de gotejamento vindos de sua direção enquanto seu suor caía no chão. Sua visão ficou turva há muito tempo, e ficou cada vez mais difícil manter sua posição de luta, pois sua postura começou a tremer. O momento que todos esperavam aconteceu. Ao tentar mover a perna direita para aliviar a leve dormência, ele escorregou acidentalmente no chão molhado, devido ao suor, o que o fez cair no chão. Ah! Ele gritou, e uma vez ele estava de cara no chão. Ele sabia da situação em que estava. Ele tentou se levantar urgentemente. Seu rosto estava cheio de descrença após cometer um erro tão amador que somente novatos marciais deveriam cometer. E esse erro custou-lhe a vida. A jovem ao lado dele tinha um olhar frio em seu rosto acima da média enquanto enfiava sua espada na nuca do rapaz. O jovem arregalou os olhos em choque quando o sangue começou a fluir de sua boca e a colorir o chão abaixo dele de vermelho. Ele viu a lâmina da espada atravessando sua garganta e sentiu algo metálico preso em sua garganta. Era como se houvesse comida presa em sua boca, e ele tentou engolir, mas nada funcionou. Exceto substituir a comida por um pedaço de metal maior que sua traqueia. Ele sentiu como se estivesse tentando engolir aquele pedaço de metal e, se não conseguisse, morreria. A luz logo deixou seus olhos, e ele caiu sem vida no chão enquanto dava seu último suspiro em sua curta vida. A jovem rapidamente puxou a espada da garganta do rapaz,
mas não conseguiu fazê-lo a tempo, e outra espada voou pelo ar e separou sua cabeça de seus ombros. Apenas uma fonte de sangue apareceu enquanto a figura da jovem mulher ficou instantaneamente vermelha, como se ela tivesse se banhado em um oceano de sangue. A cabeça dela caiu no meio da sala e seu corpo caiu como uma árvore no chão. Quem a matou foi um jovem com características faciais e corpo masculinos, cheio de músculos e esteroides. Ele carregava uma espada longa e pesada, que podia quebrar ossos e órgãos com um único golpe. Ele parecia ter pelo menos 25 anos, mas tinha apenas 18 anos, o que fez Ishiro se lembrar de Lucas, que era bem parecido com ele. O jovem musculoso olhou ao redor com cautela. Seus olhos mostravam a frieza e a crueldade necessárias para sobreviver neste torneio. Todos os outros não ousaram fazer um movimento. Um dos jovens na sala poderia ter tentado atacar o jovem musculoso, mas sua estatura muscular o intimidou. Novamente, a sala voltou à tranquilidade anterior. O jovem musculoso não ousou atacar outro. Ele já capturou a atenção de todos, e agora todos ficarão cautelosos com ele. Seus olhos mostravam ganância ao olhar para a caixa de madeira do outro lado da sala. É essencial para sua sobrevivência, e ele até mataria sua família para ter acesso a ela. Ishiro olhou para a cena com um sorriso calmo, com as sobrancelhas levemente curvadas. Ele tinha um palpite de que poderia haver algumas escaramuças durante o impasse, mas não esperava que a luta terminasse tão cedo. Ele esperava que todos perdessem a calma e começassem a brigar até se recomporem. Mas, ele precisava admitir que o jovem musculoso tinha cérebro. Se ele tivesse atacado outra pessoa, ele teria morrido com uma facada nas costas. Ele deu uma olhada rápida na caixa de madeira e olhou para os desejos com uma carranca. As esculturas mostravam indivíduos lutando com algum tipo de objeto redondo no céu. Pessoas lutando sob a lua. Ishiro refletiu profundamente, mas então se lembrou de um folclore que ouviu na escola de luta. Aqueles que estão lutando sob a lua não são artistas marciais. Eles são Ranclezones que nasceram da luz da lua. O rosto de Ishiro logo teve o amanhecer da realização. HMM. Ishiro deu de ombros. Ele não entendia completamente por que aqueles desejos estavam na caixa de madeira e, naquele momento, isso realmente não importava. Com o canto dos olhos, ele viu jovens homens e mulheres perto dele com expressões de aparência muito fraca. É exaustivo manter a concentração deles no máximo por 1 hora sem parar. É apenas uma questão de tempo até que mais erros aconteçam. Martial Arts System. Capítulo 258. Entretenimento. Nome: Kurogami Ishiro. Nível do sistema: avançado. Posição marcial: comandante marcial baixo. Característica: natureza calma. Título: matador de feras. Idade: 16. Nível: 8. SP: 0. Moedas: 45.000. XP: 10.750 12.800. PV: 376. Força: 335. Agilidade: 325. Resistência: 325. Vitalidade: 331. Encanto: 600. Destreza: 300. Rodadas da loteria: 0. Missões: comprar, loteria, inventário, artes marciais, estilo de ferro, além do mítico, taekwondo, karatê, muay thai, boxe, maestria em armas, arremesso de facas, especialista em espadachim duplo, especialista em espadachim, mestre em lança-i, olho de detecção de fraquezas nível 2. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de general marcial ou inferior. Diata ignore. Mítico. Morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em ferreiro especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Legado de Kurogami Ishiro. O legado do guerreiro mais forte da Terra. Você pode usar um ataque por semana com a mesma força que Kurogami Ishiro tinha em seu auge. Golpe mortal, raro. Isso permite que você mate qualquer um com um golpe, mas você precisa estar em contato com o corpo do seu alvo. Você não pode matar o rei marcial ou superior com golpe mortal, raro. Apenas general marcial e abaixo. Matador de feras. Causa 10% a mais de dano ao lutar contra feras mutantes. Sublinhado. 5 e 3406.
Eliminações: 11. Classificação: 1. Lutadores restantes: 56. Ishiro estava entediado e decidiu verificar a interface do sistema e o relógio do smartwatch. O impasse havia se tornado menos sério. Poucos estavam sempre caçando presas fáceis, mas poucos não conseguiram manter a concentração e decidiram recuar por enquanto para algum lugar com menos pessoas. Cada canto da sala tinha uma pessoa com uma expressão exausta. Eles iam até lá para recuperar o fôlego, e também era fácil defender uma área tão estreita. Ninguém ousou atacá-los, mesmo estando exaustos e mal conseguindo se defender. Mas aqueles que atacarem estarão em uma situação bem difícil. Eles seriam presas fáceis para todos os outros. O tédio de Shiro desapareceu de repente quando ele sentiu uma intenção assassina vindo de alguém. Ele virou a cabeça na direção do indivíduo que tinha uma intenção assassina tão intensa, e a intenção veio de um jovem musculoso. Ele estava com o rosto encharcado de suor, que escorria pelo seu peito musculoso até os shorts. Os músculos do jovem musculoso estavam inchados, o que fez com que as veias saltassem na matéria perigosa, quase parecendo que estavam prestes a explodir. Rachadura, o punho de sua arma começou a fazer leves ruídos de estalo sob seu forte aperto, mas então a longa espada começou a se mover, e seu alvo era o jovem ao lado dele. O jovem ao lado dele arregalou os olhos em choque, mas rapidamente se agachou e mal desviou da espada, que passou voando por sua cabeça. Grr. O jovem musculoso mudou para uma pegada com as duas mãos e rapidamente girou de volta em direção ao jovem, mas dessa vez ele mirou nas pernas. O jovem que estava sendo atacado não pareceu perturbado. Em vez disso, ele pulou sobre a lâmina e desembainhou sua adaga enquanto estava no ar. As duas adagas brilharam intensamente sob a luz vinda do lustre. Os braços do jovem brilharam quando as duas adagas deixaram suas mãos e apunhalaram direto as omoplatas do jovem musculoso. O jovem musculoso gritou em agonia e teve que largar sua espada de aparência pesada. Ele rapidamente tentou puxar as adagas de seus ombros. Mas então, algo afiado perfurou suas costas e penetrou seu corpo musculoso. O jovem musculoso cuspiu um bocado de sangue, que caiu no rosto do rapaz, deixando-o vermelho. Nojento. A visão do jovem estava coberta de sangue, e uma das jovens ao lado dele aproveitou e cortou sua cabeça. O jovem musculoso caiu de joelhos e olhou para trás. Ele queria saber quem o matou. Um jovem com cabelos castanho-amarelados segurava uma espada com absoluta calma. Seus olhos mostravam um toque de astúcia, em sua boca se curvava em um pequeno sorriso. Bastardo. O jovem musculoso murmurou suas últimas palavras e logo morreu. Ishiro olhou para a cena com surpresa. Ele não esperava que o jovem musculoso fosse o primeiro a cometer um erro. Ele balançou a cabeça com leve decepção. O jovem musculoso provavelmente acreditava que era o mais forte na sala e que poderia escapar matando mais uma pessoa, mas força não significa nada se você está subestimando seu oponente. Ele pensou que o jovem à sua frente seria uma presa fácil, mas ele parecia ser um dos membros ocultos de algumas famílias. Mas até ele morreu inesperadamente. Na sala dos espectadores. Vamos, lutem mais. Alguns VIPs gritavam com raiva. Eles esperaram 2 horas com paciência, mas ela está acabando. Leprechaun esfregou o queixo. Ele esperava que Ishiro perturbasse o impasse, mas ele não fez nada. Alguns VIPs até esqueceram que ele estava lá. O que ele está planejando agora? Leprechaun franziu a testa e sentiu que precisava fazer algo que acelerasse o combate mortal. Talvez devêssemos fazer isso. Arquentima abriu a boca de repente. Seus belos e bem definidos traços faciais tinham um tom de palidez incomum. Leprechaun olhou para ele e sua boca se curvou em um leve sorriso. Acho que podemos fazer isso. Do que vocês dois estão falando? Me perguntou. Todos os outros também pareciam curiosos. Preparamos um pouco de entretenimento para todos vocês, disse Leprechaun e apertou um botão preto na mesa. De repente, todas as telas começaram a mostrar a mesma cena. Uma das portas do estádio foi aberta e um animal com pelo preto escuro e olhos vermelhos assustadores apareceu. Besta mutante. Os VIPs gritaram. Sim. E não é apenas uma besta mutante normal. Um sorriso malicioso apareceu no rosto cruel de Leprechaun. É uma besta furiosa. Martial Arts System. Capítulo 259. Escuridão de uma besta. As luzes do estádio começaram a diminuir, até que os corredores foram pintados em cores amareladas.
As luzes piscaram, dando ao lugar uma vibração assustadora. Era como se o próprio som também tivesse diminuído. O som anterior de passos e o som do vento soprando tinham sumido, e apenas o silêncio assustador havia permanecido. Um jovem com cabelos loiros e características faciais atraentes parou de andar quando o ambiente ficou escuro. Logo, as luzes começaram a piscar. Às vezes o corredor ficava completamente escuro, e de vez em quando apareciam luzes que mal mostravam o corredor. A identidade desse jovem é a de um dos lutadores de nível ouro, Lucius. Quando as luzes piscaram, o tom amarelo tingiu sua pele, o que tornou seus ferimentos mais do que aparentes. Ele estava lentamente se dirigindo ao removedor de limite de poder, mas não conseguia encontrá-lo, não importava o quanto tentasse. Atualmente, o ponto vermelho estava a apenas 10 metros de distância dele, mas havia uma parede ao lado dele, que bloqueava completamente seu caminho. Ele estalou a língua, irritado, e estava prestes a se virar, mas quando seu corpo já estava na metade do caminho, ele notou um par de olhos vermelhos na escuridão. É? Lucius virou a cabeça em direção aos olhos vermelhos com um olhar questionador. Ele esfregou os olhos e pensou que estava alucinando, mas logo os olhos vermelhos começaram a fazer sons. Grrr. Os olhos vermelhos rosnaram enquanto ele se abaixava. Lucius arregalou os olhos em choque e começou a recuar lentamente. Uma pequena gota de suor escorreu por seu rosto extraordinariamente atraente enquanto as luzes piscavam mais uma vez e, finalmente, ele pôde ver a identidade com os olhos vermelhos. A besta na frente dele tinha pelo preto como se fosse feito da própria escuridão. Ele podia se misturar perfeitamente com a escuridão, e seus olhos vermelhos mostravam a sede de sangue ilimitada escondida nele. Por que a besta mutante está aqui? Lucius gritou e sentiu suas pernas tremendo desconfortavelmente. Ele sabia que a besta mutante na frente dele não era uma espécie comum. Ele viu vídeos sobre Furibeasts, e eles não são nada comparados ao Ragibeast. Ragibeast podia cortar seu corpo ao meio sem nenhum esforço. Grrr. A besta da Fúria deu um passo ameaçador para a frente, mas então, ao lado de Lucius, uma porta se abriu, o que o fez virar a cabeça na direção da porta. Ele arregalou os olhos em choque ao ver mais de uma dúzia de lutadores olhando para ele com as mesmas expressões perplexas. Ele também reconheceu um deles. Um jovem de cabelos pretos estava de pé, com os braços cruzados, enquanto seu rosto demonstrava seriedade. Ishiro. Lucius cerrou os dentes com ódio, mas ele tinha outros problemas. Ele entrou rapidamente na sala e saiu rapidamente da área ao redor da porta. Todos na sala olharam para ele com cautela, mas então ouviram um rosnado ameaçador vindo da porta. Eles viraram a cabeça lentamente e viram uma criatura de 4 membros na frente da porta. Um rastro de saliva saiu da boca como se ele tivesse acabado de entrar em um bufete livre. Besta mutante. Gritos de choque ressoaram instantaneamente na sala iluminada. Vamos trabalhar juntos. Lucius gritou, o que fez com que todos olhassem para ele com olhares questionadores. Podemos matá-lo juntos, mas precisamos trabalhar juntos e não apunhalar os outros pelas costas. Lucius gritou até sua voz ficar rouca. Todos na sala se entreolharam com desconfiança. Eles também acham que lutar juntos é a melhor ideia, mas também podem tentar usar o caos como isca para roubar a caixa de madeira e sair da sala. A maioria deles chegou à mesma conclusão. Eles tentarão usar o caos como isca para roubar a caixa de madeira. Ishiro viu a cena, e ele já sabia o que eles estavam planejando. Ele balançou a cabeça com decepção. Ele desembainhou sua espada e está planejando ajudar a se livrar da besta mutante porque ela é obviamente a ameaça mais perigosa, mas ele também matará todos que estiverem tentando roubar a caixa de madeira. Lucius respirou fundo e pegou uma adaga, que ele pegou em outro arsenal. A besta da fúria finalmente entrou na sala, e seus olhos vermelhos ameaçadores fizeram a maioria dos rapazes e moças estremecerem. Na sala dos espectadores, os VIPs começaram a ficar animados. Finalmente. Isso vai ser bom. E se todos morrerem? Isso seria bem interessante. Acho que metade dos lutadores morrerá, mas a besta da fúria será eliminada. Enquanto uma discussão acalorada acontecia, ele olhou para a cena com um olhar um pouco nervoso, e ele continuou olhando para seu próprio smartwatch, esperando pela mensagem de Kira. Kira. Apresse-se. Ela sentiu seu coração disparar sem parar.
Ela não consegue acreditar que depois de atingir o posto de rei marcial, seu pai enviaria em uma missão suicida. Mas, isso diz muito sobre a fé deles na habilidade dela. Nem mesmo seu pai conseguia distinguir sua ilusão, o que significa que ninguém no torneio do submundo tem a habilidade de fazer isso. A família dele usou suas conexões para criar uma identidade falsa para ela e, especialmente, a classificou como monarca marcial para manter qualquer um com pensamentos ruins longe. Mas isso também significa que se ela acabar lutando contra alguém, ela provavelmente está ferrada. Mas ela usou sua habilidade de ilusão para enganar a maioria dos VIPs destruindo uma cidade com um único ataque. Mas aquela cidade era propriedade de sua família, e ela só usou sua habilidade de ilusão. Aquela cidade ainda está lá, mas é invisível para todos. Por causa desse ato, há inúmeros rumores sobre ela e sua força incrível. Ela se sentiu cautelosa com Ryujin no começo porque ouviu rumores de que ele era um maníaco de batalha. Mas, ela se sentiu aliviada ao descobrir que ele não passa de um covarde que só luta contra os mais fracos. Se ele fosse como os rumores diziam, então ela estaria em apuros. A mão de Helena tremeu quando uma mensagem chegou ao seu smartwatch. Ela sentiu seu coração disparar, mas ela expressou sua força de vontade e olhou para a mensagem. Logo, um sorriso aliviado apareceu em seu rosto. Kira conseguiu. Martial Arts System. Capítulo 260. Besta humanoide. GRRR. A Besta da Fúria era uma criatura de 4 membros, mas sob os olhares atônitos de todos. Ela começou a se transformar lentamente. Rachadura aos ossos e articulações começaram a quebrar e se transformar até que seus membros semelhantes aos de um animal começaram a se assemelhar aos membros humanos. Ah! A Besta furiosa respirou fundo e se levantou. Ele parecia humanoide, exceto que seu corpo era cheio de pelo preto e olhos vermelhos ameaçadores estavam localizados em seu rosto, o que lhe dava uma periculosidade de besta. Mas, seu pelo preto fazia parecer que ele tinha cabelos longos, que balançavam suavemente ao vento. Ele tinha cerca de 200 centímetros de altura, braços longos e cada um de seus dedos tinha garras afiadas, que quase lembravam pequenas lâminas. E a humanoide Rajbeast, porra! Gritos de desespero ecoaram na sala. Uma besta humanoide da fúria geralmente está no nível de meio passo de rei marcial, o que significa: ele pode usar uma fração da habilidade de seu traço de poder. O rosto de Ishiro ficou muito mais sério. Lucius engoliu em seco e sentiu suas pernas ficando mais fracas a cada segundo. No quarto escuro, Yumi olhou para a cena com o rosto pálido, e ela sabia que a besta da fúria podia sentir seu cheiro com facilidade. Ela olhou para a caixa de madeira e pensou se conseguiria escapar com ela. Mas, era como se a caixa de madeira tivesse um efeito encantador. Seus pensamentos sobre escapar começaram a ficar nublados, e a única coisa que restava era colocar as mãos na caixa de madeira. Ela desembainhou sua adaga e olhou para o jovem de cabelos pretos com um olhar perigoso. Ele era o único que poderia impedi-la de pegar a caixa de madeira. Desculpe, mas você tem que morrer. A intenção assassina de Yumi se acendeu quando ela estava pronta para matar o jovem de cabelos pretos. A expressão de Ishiro não mudou muito, mesmo depois de ser cercado por pessoas que queriam matá-lo. Seu foco estava completamente na Rajbeast, e ele não se importava nem um pouco com o indivíduo escondido no quarto escuro. A besta da fúria deu o primeiro passo, e isso fez com que todos, exceto Ishiro, recuassem. O rosto da besta da fúria começou a mudar lentamente, e era como se sua boca estivesse ligeiramente curvada. Era como se ele estivesse se divertindo depois de ver o medo de todos, mas então seus olhos vermelhos se fixaram no jovem de cabelos pretos. Seus ameaçadores olhos vermelhos logo se arregalaram em choque. Rajbeast tem 7º sentido, e isso o ajudou a sentir que o jovem de cabelos pretos já havia matado Rajbeast antes. Sua arrogância anterior desapareceu, uma expressão muito mais severa apareceu em seu rosto nojento. Bestas da fúria não são bestas irracionais, e elas já conseguem pensar um pouco como humanos. Suas garras semelhantes a lâminas começaram a ficar mais longas, e o pelo preto começou a ficar mais afiado, como se fossem unhas. Os rapazes e moças engoliram em seco ao ver a presença ao redor da besta furiosa aumentando a intensidade. E eles pensaram que a besta furiosa finalmente os estava levando a sério, o que deu certo alívio e orgulho aos jovens homens e mulheres presentes.
É uma honra se Raj-Beast estiver levando alguém a sério, e eles se sentiram aliviados por parecer que tem uma chance de sobrevivência se Raj-Beast estiver sendo cauteloso com eles. Mas a besta da fúria não os leva a sério. Em vez disso, seu olhar está fixo apenas em Ishiro. Foi como se dois predadores apex finalmente se encontrassem. Ishiro lentamente assumiu sua posição de luta, e uma pequena gota de suor escorreu por seu belo rosto e caiu até seu queixo. Lucius agarrou a adaga com mais força e sentiu seu coração disparar. Ele nunca lutou contra Mamute Beast antes, e agora ele tem que lutar contra Raj-Beast. De repente, a luz dentro da sala começou a diminuir e logo desapareceu completamente. Não! Um grito de desespero surgiu instantaneamente. Por que eles estão fazendo isso? Estamos mortos. Alguém ajude. A besta da fúria foi a primeira a fazer seu movimento. Seu corpo estava completamente invisível no quarto escuro, e apenas seus olhos vermelhos brilhantes podiam ser vistos como se fossem duas joias brilhantes. Ishiro também entrou em movimento. Ele e a besta da fúria se encontraram no centro da sala e, embora Ishiro não conseguisse ver nada, ele tinha experiência de luta mais do que suficiente para lutar na escuridão. Sua espada se moveu como um raio e estava prestes a atingir a garganta da besta furiosa, mas então as garras em forma de lâmina interromperam o movimento da espada com facilidade. Chute de ferro, quebrador de almas. Ishiro girou e deu um chute para trás incrivelmente rápido. Gra! A besta furiosa rugiu de dor ao bater na parede do quarto, e isso por si só fez o quarto inteiro tremer. O que aconteceu? Mamãe! Onde está a besta da raiva? Gritos diferentes ecoaram na sala depois que a besta da fúria bateu na parede. Ishiro fez uma careta depois que seu pé atingiu o torso da Raj-Beast. Era como se ele estivesse chutando uma parede de metal. Está torcido. O rosto de Ishiro ficou ainda mais sombrio quando ele sentiu seus pés ficarem muito sensíveis e até mesmo tocar o chão com eles causava uma pequena dor que agredia seus sentidos. Au! A besta furiosa uivou furiosamente e saiu dos escombros do prédio. A escuridão desapareceu lentamente enquanto as luzes apareciam. Todos finalmente viram a condição da besta furiosa e ficaram completamente chocados. Suas cabeças se viraram para Ishiro, e seus rostos começaram a ficar pálidos. Eles estavam prestes a enfrentar um monstro que poderia ferir a besta humanoide da fúria. Lucius engoliu em seco ao vê-lo e sentiu que teve muita sorte de Ishiro não ter ido com tudo contra ele. A besta da fúria se levantou, e parecia que seu corpo tinha ficado ainda mais alto. Agora ele tinha cerca de 210 centímetros com músculos saltando através de seu pelo preto. Ele olhou ferozmente para o jovem de cabelos pretos e começou a se mover. Seu corpo se tornou uma imagem residual enquanto ele passava correndo por todos em uma fração de segundo. Todos só conseguiam olhar para a cena com os olhos arregalados. A besta da fúria podia matar todos eles instantaneamente, mas sua atenção parecia estar apenas em Ishiro. Poucos rapazes e moças largaram as armas e começaram a correr em direção à saída da sala. As pernas de Lucius também começaram a se mover em direção à saída da sala. Ishiro cerrou os dentes e balançou sua espada em direção à besta da fúria, mas quando a lâmina estava prestes a tocá-lo, a besta da fúria mudou de direção e apareceu instantaneamente atrás dele. Ishiro arregalou os olhos diante daquela visão inacreditável. O Raj-Beast mudava de direção facilmente, mesmo correndo a 100 km por hora. A besta da fúria balançou suas garras semelhantes a lâminas. Suas garras estavam se fechando, mas então Ishiro fez um golpe por cima. A garra estava se aproximando do pescoço de Ishiro, enquanto a espada se aproximava do rosto da besta furiosa. Ambos são ataques letais. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.